dizendo por aí que Bolsonaro é o culpado pela propagação do crime de homofobia pelo país, né? Primeiro que o crime de homofobia não existe. É uma construção legislativa do STF. Se descobriu depois, através do ex-deputado Roberto Jefferson, por que o STF abraçou essa tese do crime de homofobia, né? Mas, enfim, só o legislador congressista, o membro do Poder Legislativo brasileiro, seja deputado, seja senador, pode criar leis e mais, pode criar leis penais. Não compete ao Poder Judiciário, não cabe ao Poder Judiciário criá-las. Quando o legislador criou o crime de preconceito racial, o crime de discriminação, que alguns chamam de crime de racismo, teve em vista a dor intensa, a chaga aberta e dolorosa, a tortura psicológica que é para uma nação viver o rescaldo da escravidão, do fenômeno asqueroso da escravidão, que tanto pesou, fomentou, foi justificado e ainda hoje, em seus estertores, agride e infecta a sociedade brasileira, que é o racismo. Ou seja, um árbitro de futebol está lá embaixo, apitando o jogo. Ele é negro, ele é afrodescendente. Pode xingar a mãe dele, pode falar que ele é sem vergonha, safado, ladrão. Nada disso é punido com rigor por lei. Aliás, é penalmente irrelevante. É penalmente irrelevante, ou seja, criminalmente é inócuo, não merece a atenção das autoridades persecutórias, das autoridades públicas, polícia, juiz, promotor, etc. Agora, se chamar o árbitro por alguma ofensa racial, negro, preto, tição, crioulo, etc., aí é crime. Porque ofende mais do que outros epítetos desairosos, porque remete a um período doloroso e a uma herança histórica e a toda uma trajetória de espezinhamento cultural pela qual passou a sociedade afrodescendente e a cultura negra nesse país de intensas e abissais distâncias sociais. E esse distanciamento social entre classe baixa e classe alta é muito mais sofrido pela população negra, pela população afrodescendente, do que por qualquer outra. Se aboliu a escravidão tem 200 anos no Brasil. Na época da escravidão, você tinha 4, 5 mil negros em grilhões acorrentados no Brasil. Hoje as penitenciárias brasileiras têm 1000 vezes isso em negros presos. Então não é um fenômeno que não se justifique punir com rigor o crime de racismo, a injúria racial, o crime de intolerância racial, a discriminação racial. O legislador penal, o congressista, o membro do Poder Legislativo, que é quem tem que legislar, viu com muita sabedoria que isso agride muito mais, é muito mais aviltante. E está lá na lei de preconceito o crime de racismo. Agora, dizer que a homofobia para fins penais, ou seja, para punir, para prender, para segregar liberdades, para o cidadão perder os bons antecedentes, ser jogado no banco dos réus, depois ser condenado, depois cumprir pena, dizer que a homofobia tem a mesma intensidade lesiva que justifique a tutela penal, a proteção do direito penal tão veemente, tão contundente, tão grave e ríspida. Isso foi o STF que erigiu, e sem poder fazê-lo. E é um absurdo que o faça. Porque não tem a mesma contundência a agressão e a opção sexual da pessoa.
Ah, você está falando isso porque você não é homossexual. Porra, não sou, mas eu tenho amigos homossexuais. Eu tenho parentes homossexuais. Eu tenho colaboradores homossexuais. E eu tenho certeza, pelo que converso com as pessoas com as quais lido, que ainda que se possa dizer que é uma situação incômoda o sujeito ser alvo de discriminação pela sua opção sexual, é bem menos danoso, é bem menos doloroso, é bem menos contundente do que essa mesma discriminação em virtude da cor da pele, da origem étnica da pessoa. E repito, ainda que assim não fosse, o STF não tem condições constitucionais de legislar. Todos os cidadãos do Brasil que sejam presos, processados e condenados por homofobia estão sendo presos, processados e condenados por uma legislação que não existe. Ou isso, ou vamos adotar o direito jurisprudencial, o direito do common law da comunidade britânica, o direito baseado em precedentes jurisprudenciais. Enquanto formos adeptos do direito positivo, do direito legislado, que é o que dá segurança jurídica, em um país que adota o direito romano-germânico como raiz, o que é o caso do Brasil, e o que é o caso dos países da Europa Ocidental, ou seja, crime é aquilo que a lei penal escrita diz que é crime. Ponto final. Quanto a gente adotar isso, nós não podemos aceitar que o entendimento do STF seja analisado extensivamente para gerar ação penal, condenação e cumprimento de pena a uma pessoa que comete uma ação que não é definida por uma lei escrita como crime. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.